Boa noite a todos. Vamos lá para mais um vídeo. Gravando All Groups, operando Price Action Tendência, episódio 12, se não me engano. Aqui, episódio 12. Então, bem-vindo a todos. Estou feliz aí que todos estão. A gente chegou no episódio 12 aí, tá firme aí nos estudos. Isso é bom, isso é importante, tá, pessoal? Porque isso mostra resiliência no trabalho de vocês, tá? Nos estudos de vocês. Um conteúdo que é extremamente complexo, tá? Então, muitas vezes pode dar um nó na nossa cabeça. Tá? Deixamos os recadinhos básicos. Quem quiser pôr em prática o que a gente está estudando aqui de uma forma, um estoque barato, de uma forma barata, que a gente pode fazer, tem o link da Skyline, né? Da Skyline para abrir conta na corretora. Depósito mínimo $25, patrocinadora do canal e parceira do canal. Então, quem quiser começar a treinar isso na prática com um stop bem baratinho, principalmente um forte, S&P 500, que essa técnica funciona muito bem, tá? Fiquem à vontade, clique lá, vai ter um assessor brasileiro que vai dar todo o suporte para vocês, o Flávio. Espero que vocês gostem da corretora, eu tenho gostado bastante, tá, pessoal? Então, um recadinho aí para vocês. Outro, temos aqui, ó, sim, para apoiar o canal aí, qualquer valor aceito, tá? Qualquer valor a gente fica grato. E a gente, todo valor que é colaborado aí, a gente traz para melhorias do canal. Então essa câmera, essa webcam, que é outra que foi comprada com a ajuda de vocês. O microfone do canal foi comprado com a ajuda de vocês para melhorar o som de vocês. Vou até trazer um microfone mais próximo aqui, ó. Microfone bem legal, tá? Deixa um áudio bacana aí pra gente, tá? E também, pessoal, o computador também, algumas peças que a gente já teve que trocar, né? Também foi comprado com a ajuda aí dos seguidores, né? Do dinheiro que o YouTube monetiza, que é pouquinho, mas aí já dá uma ajuda pra gente continuar o trabalho. Então, vamos lá, dar sequência. Tá? Então, o último recadinho. Link do Telegram na descrição. Entra lá no grupo de Telegram, tem bastante novidade lá, bate papo com a galera, mostra lá seus estudos, posta seus estudos, posta o que você tem de dúvida. A gente está lá para ajudar todo mundo se ajuda, todo mundo colabora, tá? E ninguém critica ninguém por qualquer coisa que a gente esteja fazendo lá, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui a apresentação, posicionar aqui na tela, deixa eu alterar, deixa eu só ajustar algumas coisas aqui, pessoal. Tem inclusive um monitor meu esses dias, o adaptador aqui, tive que reajustar as telas aqui, né? Então, trocando de cena, vindo para nossa apresentação. Deixa eu abrir um point fix aí para nosso rabiscador oficial. Tomar um gole no café. Dia corrido hoje, né? Então, para quem não sabe, todo dia de manhã a gente tem uma sala de análise ao vivo no mercado das 9h, meio-dia, tá? Que é um grupo de estudos mais baseado em coffee e smart money. Então, o dia é bem corrido, é bem cansativo. Segunda e quinta tem aula à noite também, tá, pessoal? Então, vamos aproveitar para gravar vídeo nos dias que a gente não tem aula para colaborar com os alunos. Tá? Então, quando a gente vinha falando, pessoal, de barra de reversão, a gente ainda tem que finalizar o contexto de barra de reversão. Tá? Então, vamos entender algumas coisas a mais aí para finalizar o contexto das barras de reversão. Lembrando que barra de reversão, a pessoa pode pensar, pô, mas o livro não é operando tendência, né? Então, foi uma coisa até que eu falei no final do vídeo anterior. O livro a gente não está operando tendência, mas eu tenho uma barra de reversão a favor da tendência. Então, eu posso ter um martelinho aqui e me indicar que eu vou ter uma continuação dessa tendência anterior aqui, tá? Então, eu vou estar operando uma barra de reversão no final de um pullback de uma tendência, tá? Então, isso é importante. Então, barras de reversão com caudas grandes e corpos pequenos deve ser avaliado no contexto da ação de preço anterior. Então, se eu tiver uma cauda grande e um corpo pequeno, eu tenho que avaliar esse contexto anterior, porque se eu tenho um contexto que o mercado está lateral, eu tenho uma cauda grande e um corpo pequeno, isso indica para mim que o mercado ainda está lateral, ele só fez uma lateralização de uma barra. Aqui eu já tenho um movimento de exaustão dessa barra. Então a barra de reversão 1 foi um rompimento abaixo de uma grande baixa anterior, tem uma grande baixa anterior, tá? Então, se eu traçar aqui, eu tenho uma grande baixa anterior, onde ele faz um rompimento da baixa anterior em um mercado muito sobrevendido. Então, o mercado já está muito sobrevendido, né? Então, você percebe que o mercado está muito sobrevendido. E ela reverteu de um rompimento abaixo da linha de canal de tendência íngreme das 8 barras anteriores. Então,
ela tem uma linha de retorno aqui, ó, onde ela rompeu essa linha de retorno, tá? Abaixo da linha de tendência do canal de tendência, né? Então, também houve uma atividade de alta muito forte no início do dia. Então, os touros podem estar retomando. Então, eu tive um movimento de alta forte. E aqui eu posso ter uma retomada dos touros mais ou menos na mesma região, numa falha de rompimento da mínima, tá? Os tomadores de lucro gostariam de cobrir suas posições. Então, quem está vendido iria cobrir suas posições vendidas e esperar o excesso, né? Que o excesso fosse compensado com o tempo. E o preço antes de ficar ansiosos para vender novamente. Então, a ideia deles... Eu tenho uma venda aqui, eu vou encerrar minhas posições de venda aqui e vou esperar o excesso dos compradores se posicionarem para depois eu iniciar um novo movimento, vender novamente em um momento mais acima, porque o vendedor vende acima, o comprador compra abaixo, tá? Então, basicamente, a gente tenta sempre comprar o mais barato possível e vender o mais caro possível, tá, pessoal? Vamos ter sempre isso em mente, tá? Então, no dia seguinte... Dia seguinte eu tenho aqui nessa barrinha pontilhada, né? Então aqui eu tenho a virada do dia. A barra de reversão 2 sobrepôs cerca de 50% da barra anterior. Então, a barra de reversão 2, essa barra, que é esse martelinho, sobrepôs 50% da barra anterior. Então ela devolveu 50% da barra anterior. E várias barras anteriores. Então eu tenho várias barras anteriores aqui que ela foi sobreposta, tá? E não veio abaixo da mínima anterior. Tá? Então ela não veio abaixo, né? Ela fechou e não veio abaixo da mínima anterior, ela não perdeu a mínima anterior. Provavelmente representa apenas uma faixa de negociação no gráfico de 1 minuto. E nenhuma negociação deve ser realizada até que mais ações de preço se desenrolem. O que ele está falando? Ó, aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos. Então ele quis dizer para a gente que essa barra aqui, ó, essa barra, esse martelinho aqui, ó, da barra 2, o que ela fez? O mercado abriu, foi tentar perder a mínima. Que mínima? Essa mínima aqui. Não teve força para perder a mínima, voltou e fechou próximo da máxima. Então, com isso, eu tive uma barrinha desse jeito. Só que dentro de uma lateralidade anterior, não significa nada para mim. Olha a diferença de eu ter essa barra e de eu ter essa barra. Essa barra mostra para mim o fim de uma perna de movimento. Essa barra mostra para mim apenas um movimento lateral de uma barra que fez aqui dentro. Então não tem um contexto de reversão aqui, eu preciso de uma confirmação desse movimento. Aí eu posso ter uma outra barra de reversão aqui, ou até entender que essa barra anterior aqui, depois dessa barra preta de baixa, realmente o mercado está querendo mostrar uma reversão, que é uma coisa que a gente chama aqui até de uma derivinha, né? Então o mercado ele fez uma deriva aqui, ó. Deriva é um canal de tendência a favor da tendência, então eu tenho uma tendência e no final da tendência eu faço um canalzinho menos íngreme, né? Então eu tenho... Opa, deixa eu... Ficou muito reto para baixo. Tá? Então eu tenho uma tendência de baixa. Aí no final da tendência de baixa ele desacelera a tendência. Ele faz um canalzinho assim, ó. Tendência de baixa que desacelerou no final. Então aqui eu tenho uma deriva, tá, pessoal? Então isso é muito importante, tá? Então vamos seguir. Seguindo. Próximo gráfico aqui, ainda falando de barras de reversão, para que a gente possa entender. Então, a gente tem aqui, só para a gente entender o gráfico, eu tenho 5 minutos aqui, e aqui eu tenho um minizinho de 15 minutos para a gente entender o que é esse contexto macro dentro de um contexto num time frame maior, tá? Então, a gente vai observar algumas coisas. Uma barra de reversão de baixa não precisa, ó, uma barra de reversão de baixa não precisa ter uma máxima acima da máxima da barra anterior. Então, uma barra de reversão de baixa, eu não preciso ter essa máxima acima dessa máxima, mas precisa reverter algo sobre a ação do preço da barra ou barras anteriores. Então, uma barra de reversão, eu preciso que ela reverta alguma coisa aqui de trás, tá? A barra 29 era uma forte barra de tendência de baixa em uma perna de alta. Então, seu corpo inverteu a direção do mercado. Então, a barra 29, essa barra preta, tá? O que ela faz? É uma barra de reversão onde ela reverteu uma série de candles anteriores. Então, eu tenho um movimento anterior e esse movimento é quebrado por essa barra. Então, essa barra me mostra que eu tenho uma reversão desse movimento anterior. Eu tenho uma quebra desse movimento anterior, inclusive até de um fundinho aqui, ó, se eu for traçar a mínima dessa barra aqui. Eu quebrei até uma estrutura de pivô
anterior. Seu fechamento reverteu os fechamentos das 13 barras anteriores e os mínimos das 12 barras anteriores, o que é incomum, mais um sinal de força. Então, esse fechamento, ele fechou abaixo dessa e dessa barra. E a mínima de todas essas barras menos que essa. Então, isso é um contexto de força muito grande que mostra para mim que o mercado está querendo tomar uma nova direção, tá? Todos os trades que compraram no fechamento da barra 24 e durante qualquer uma das próximas 12 barras, então, o que ele está querendo dizer? Qualquer trader que comprou nesse fechamento ou qualquer desses candles, tá? Rapidamente agora estão perdedores. Se não saírem quando a barra estava se formando, provavelmente teriam saído tecnicamente uma no fechamento ou uma vez na próxima barra negociada abaixo da sua mínima. Então, o que ele quis dizer? Todo mundo que comprou isso aqui, se não saiu durante a formação dessa barra, botou a saída aqui nessa mínima. E quando essa outra barra vem perder essa mínima, o mercado acelera de baixa. Então ele estopa toda a galera que está posicionada aqui no candle anterior. Então por isso que essa é uma barra de reversão forte, porque a perda da mínima dela faz com que a gente tenha um movimento descendente aí, tá, pessoal? Um movimento de reversão da tendência anterior. Tanto os touros quanto os ursos colocarão ordens de limite para vender acima dessas barras de sinal, né, no H1 e H2. O que é H1 e H2? Eu tenho o H1 é quando eu tenho, né, a primeira barra que faz máxima maior do que a barra anterior e o H2 é a segunda barra que faz máxima maior do que a máxima anterior, tá? E entrar em ordens de limite de alta ou baixa 1 e 2 sinais que você espera que eles falem é discutido no livro 2. Então, no livro 2, que vai falar de lateralidade, é quando a gente vai esperar na falha dos sinais. Então, o que ele está falando? Que os ursos vão colocar ordens de limite para vender acima dessas barras. Então, essas barras aqui, ó, H1 e H2, quando tiver um H1 e H2, tem vendedor que vai vender a máxima dessas barras, que na verdade nada mais é que você está tentando vender a máxima de um pullbackzinho das barras, tá? Então, você quer vender mais caro, melhor do que vender barato. Tá? Os touros ficarão aliviados em sair com prejuízo menor, que é quando faz o pullbackzinho, tá? E os ursos conseguirão vender num preço melhor. Então, os ursos conseguirão vender num preço mais acima. Se o mercado cair abaixo da máxima 2 da barra de sinal de compra, então, se eu tenho uma barra de sinal de compra e o mercado cair, né, abaixo dessa máxima que dá o sinal de compra, até mesmo os touros mais obstinados desistirão e o mercado frequentemente entrará em um pico de baixa, né? Então, um movimento forte de baixa. Em seguida, pelo menos um movimento medido para baixo. Então, quando eu tenho essa operação, o movimento medido seria esse movimento medido para baixo. Então, se eu medir esse movimento para baixo, provavelmente eu vou ter ali o alvo. Então, eu tenho, tá? Grosseiramente falando, eu tenho 1, 2, 3 marcações aqui, 1, 2, 3 marcações aqui. Então, provavelmente esse movimento continuaria mais um pouquinho para baixo. Os touros que aguentaram, né, o fechamento da barra 29 são os touros do swing. Então, os touros que aguentaram fechar essa barra antes de estopar são touros que estão fazendo swing, né? Então, eles não estão fazendo scalp. Então, provavelmente o stop deles está aqui embaixo. Que eles devem ter comprado nessa região, o stop técnico está aqui embaixo. Então, essa barra ainda não estopou eles. Então, por isso que eles ainda não estoparam, porque eles estão dispostos a aguentar um pullback maior. Se você está querendo fazer um swing, você tem que aguentar um pullback maior, né? Lembrando que o swing, você vai ter os movimentos de pullback. Então, você tem que estar disposto a passar por esses pullbacks. Não adianta você comprar aqui e achar que você vai fazer um swing que ele vai direto no seu alvo, que ele não vai. Ele vai ter que oscilar, vai ter que captar liquidez, estopar mais alguns players para depois ir no alvo, tá? Vou dar uma olhinha. Uma vez que esses touros mais fortes decidem que o mercado cairá ainda mais, não há mais ninguém para comprar. E o mercado geralmente tem que cair cerca de 10 barras e 2 pernas para algum nível de suporte antes de considerar compra novamente. Então, se eu tenho um movimento de reversão, o que eu espero? Eu espero pelo menos 10 barras e 2 pernas, tá? Então, normalmente eu vou ter um movimento que ele vai fazer perna 1, perna 2 de queda, e esse movimento vai ter no mínimo 10 barras, tá? Então ele fala que esse movimento aqui,
vai ter no mínimo 10 barras, onde ele vai andar o movimento medido dessa barra de início. Ele vai ter a perna 1 e a perna 2 em movimento. Eles não comprarão até que apareça uma configuração de compra forte. Se não vier, continuarão esperando. Então, não é porque fez esse movimento que você vai comprar. Você vai esperar uma configuração de compra forte. Aqui, não havia barras suficientes no dia para eles procurarem uma compra novamente. Portanto, não havia compradores suficientes para levantar o mercado antes do fechamento do dia. Então, provavelmente só iria ter essa compra no dia seguinte. Tá? 8. A barra 29 era uma barra de sinal e muitos trades operaram a descoberta abaixo da sua mínima. Então, essa é uma barra de sinal, onde eu vou operar a descoberta abaixo dessa mínima com stop nessa máxima, tá? Era também uma barra de entrada. E muitos trades venderam durante a barra. Quando perceberam a força dessa barra, o mercado, rompendo esses candles anteriores, durante a barra eles já começaram a vender, pois ela caiu abaixo da mínima da barra anterior. Estava se expandindo para baixo, então ela estava perdendo a mínima e estava fazendo uma barra cada vez maior, porque eles acreditavam que o rompimento acima da faixa de negociação das últimas 12 barras estava falhando. Então eles acreditaram que esse rompimento acima dessas últimas 12 barras estava falhando e ela provavelmente ia vir no movimento anterior. Por quê? Eu tinha um rompimento aqui falho. Então eles acreditavam nesse rompimento falho e foram vendendo durante essa barra e até no fechamento dessa barra, e após o fechamento com zero ordem na mínima, caso ela perdesse a mínima, continua vendendo, tá? Também foi uma barra de rompimento, porque saiu dessa faixa de negociação para o lado negativo. Uma barra de rompimento, por quê? Porque ela rompeu uma estrutura anterior, ó. Ela rompeu até um fundo anterior. Tem uma barra de rompimento. Ele formou uma reversão com a barra 27, ou com todo o pico de alta da barra 26 a 29. Então, eu tenho uma reversão dessa barra, ou todo esse movimento aqui de 27 a 29 foi revertido por essa barra. Então, eu tenho várias coisas que mostram pra gente que eu tenho uma barra de reversão. Tá? Isso estou falando pelos 5 minutos. Então, da inserção onde ocorre a barra, você pode ver que fazia parte de uma grande barra de reversão nos 15 minutos. Então, quando eu olho esse contexto num time frame maior, nos 15 minutos, eu tenho uma barra de sinal de venda muito mais clássica, muito mais bem formada nos 15 minutos, que confirma esse movimento. Então, confirma que provavelmente eu vou ter um movimento de venda, até perdendo aqui futuramente esse fundo aqui do 21, tá? Então, é importante que quando a gente vê um time frame maior, a gente consegue muitas vezes identificar esse sinal muito mais clássico e confirmar a nossa operação, nosso trade de uma forma mais clara, para que a gente possa ver tudo isso, tá, pessoal? A barra 21, a barra 21 reverteu o fechamento das 3 barras anteriores. Então, eu tenho a barra 21, que reverteu o fechamento dessa barra e dessa barra. São 3 fechamentos que ela reverteu. Mas como estava em um canal de baixa íngreme, eu tinha um canal de baixa íngreme, tá? Era mais seguro esperar uma compra para comprar uma retração de fuga, depois que o mercado rompesse acima do canal. Então, como eu tinha um canal de baixa íngreme, era mais seguro eu esperar o rompimento desse canal e comprar um teste após o rompimento desse canal. Então, além disso, sobrepôs as 2 barras anteriores que poderiam estar formando uma faixa de negociação, em vez de uma reversão. Então, ela sobrepôs essas 2 barras anteriores. Então, como ela sobrepôs as 2 barras anteriores, aqui, por enquanto, poderia ser só uma lateralização. Quando eu tenho esse movimento, aí eu já consigo entender, tenho essa barra 24, eu já consigo entender que ele lateralizou, rompeu e confirmou meu movimento em cima dessa operação, tá? A barra 23 foi uma barra de sinal de pullback de rompimento razoável. Então, a barra de 23, tá? Essa barra de 23 foi sinal de um pullback e de um rompimento razoável. Já que o mercado fez apenas 2 tentativas de vender e ambas falharam. Então, eu tive barra 11 e a barra antes da barra 23. Então, eu tive a barra 11, uma tentativa, cadê a barra 11? Tinha uma tentativa na barra 11 de reverter e tive uma tentativa, uma barra antes da barra 23. Ó. Barra antes da barra 23 era uma tentativa de reverter que na barra 23 falhou. Então, isso eu tenho um movimento pausado aí, pausando uma tentativa de reversão. Então, lembra que as tentativas de reversão tendem a falhar. Então, se aqui eu tenho um movimento já ascendente, eu tenho uma tentativa de reversão, essa tentativa tende a falhar. Como o dia teve uma alta forte nas primeiras horas, o mercado provavelmente tentará subir novamente.
após uma retração. Isso aumentou as chances para o sucesso. Então, eu tenho um mercado que teve uma alta forte nas primeiras horas, onde ele faz o pullback e tende a fazer um novo movimento de alta forte. Então, isso pode corroborar para a gente ter uma operação bem sucedida, tá? Isso aumentou as chances de sucesso para os traders que compraram acima da barra 21. Então, os traders que compraram acima da barra 21, especialmente porque testou o rompimento inicial acima da faixa de abertura. Então, eu tinha uma faixa de abertura, onde o mercado veio testar, e ele rompeu, né? Fez um movimento aqui rompendo, testou essa região de abertura, que é uma região importante, e conseguiu romper fechando acima, tá? Especialmente porque testou o rompimento inicial acima da faixa de abertura, a máxima da barra 1, que seria a máxima dessa barra 1, tá? Então, ele foi testar o rompimento e voltou, tá? E reverteu para cima, o movimento reverteu para cima no 24, o rompimento da barra 1, tá? Então, importante. Vamos lá. O que mais que a gente consegue extrair desse gráfico? Então, você vê que tem bastante coisa no gráfico, assim, tá, pessoal? Muita coisa pra gente ver, tá? A barra 21 era uma barra de sinal, né? Então, como a gente falou, a barra de 21 era uma barra de sinal, mas a barra seguinte era uma barra doji, que mostra falta de urgência. Lembra que quando eu tenho uma barra de sinal, então barra de sinal, eu gosto que a barra seguinte confirme. Se eu tenho uma barra de sinal e a barra seguinte é doji, mostra falta de urgência, falta de necessidade de compra, né? Sempre que a barra após a barra de sinal for uma barra pequena doji, né? Sempre que após a barra de sinal for uma barra pequena doji, o mercado carece de urgência para uma reversão. Se a barra for uma barra inteira, como após a barra 25, então após a barra 24, 25, eu tenho uma barra inteira após a barra 25, geralmente é melhor não negociar, né? Opa, desculpa. A barra 25, ó. Eita. A barra 25, você vê que ela tá assim, então doji. Geralmente é melhor não negociar, a menos que a configuração seja especialmente forte. Se o doji for a barra de entrada, como depois da barra 21, você terá algumas opções. Então, o que acontece quando você entra e logo na sequência você tem um doji? Você pode tentar sair no ponto de equilíbrio, com uma perda de um tick, ou se a configuração parecer boa, você pode manter o seu stop abaixo da barra de sinal. Então, se você entende que você fez uma entrada boa, você mantém seu stop aqui embaixo. Agora, se você entende que a entrada for ruim, você tenta sair o mais próximo do 0 a 0 que você puder. Poucos ticks de prejuízo, um prejuízo muito pequeno que não vai interferir, né? Como parecia uma boa configuração, não fazia sentido segurar por muito tempo uma parada abaixo da barra de sinal, né? Então, um stop, então não fazia sentido ele ficar muito tempo aqui com o stop aqui embaixo, tá? Então daria para fazer essa operação tranquilamente, depois até trazendo um stop aqui para essa região. Quando ele faz um movimento de alta aqui, você consegue já trazer o stop, tá, pessoal? Então a gente vai falar muito depois de condução, do stop e tudo mais. Deixa eu só ver aqui, faltam mais 2 slides aqui, vamos terminar esse gráfico, né? Opa, mais um aqui. Aqui. Tá? Quando a barra de entrada após um sinal fraco também é fraca, é melhor tentar sair no ponto de equilíbrio. Então, quando a barra de entrada também é fraca após o sinal, tenta sair no 0 a 0. Em geral, aumentar o stop logo abaixo de uma barra de entrada doji não é uma boa escolha, porque as chances são de 50 a 50 que seja atingido. Então, se você entra e a barra seguinte faz um doji, é errado você trazer o stop para cá, porque é 50% de chance de você sair dessa operação e ela pode depois voltar no alvo. Então, ou você zera no 0 a 0 ou você trabalha com o stop aqui embaixo. Além disso, quando você está negociando reversões, está negociando contra a tendência, as chances de uma retração são altas. Então, se você está negociando, se você está negociando uma reversão, a chance dele ter uma retração é alta. Então, se eu estou num movimento, eu estou querendo, mesmo que seja a favor da tendência, uma retração nesse movimento anterior, eu pegar uma reversão, eu posso ter um teste aqui, né, e ele destopar e depois ir, tá? Ter uma retração desse movimento, né? Se você aceitar a negociação e ela parecer forte, você deve estar disposto a permitir retrocessos ou não aceitar a negociação. Então, se você entrou e você acredita, você tem que permitir que ela faça pullback. Se você não acredita, sai fora da negociação. Se a configuração for fraca, você deseja uma barra de entrada muito forte. E se não conseguir uma barra, considere tentar sair com um arranhão, que seria um ponto de equilíbrio, ou talvez uma perca de um tick ou 2. Então, se eu tenho uma barra de sinal forte, eu posso tentar entrar, uma barra de sinal forte no 24.
Se no 25 eu percebo que ficou ruim, que a barra seguinte não foi boa, tenta sair no 0 a 0. Você vê que ele repete isso mais de uma vez, tá, pessoal? Então, importante aí, marca aí essa questão, tá? Houve uma forte barra de tendência de alta de 2 barras após a barra 13. Então, vamos lá. Tem a barra 13. Eu tenho 2 barras de tendência, uma para baixo e uma para cima, tá? É como uma barra de inversão, que pode ser vista como uma barra de sinal. Então, essas 2 barras, elas podem ser vistas como uma barra de sinal. Foi seguido por uma barra inteira, que pode ser considerada uma retração da fuga. No entanto, como aquela barra de sinal forte tem tanta sobreposição, né, com as 2 barras anteriores, provavelmente tinha 60% de chance de ser uma armadilha para touros, que acabou sendo. Então, essa barra de alta, como ela teve uma reversão que revertiu essas 2 barras anteriores, era uma armadilha porque eu já tinha um mercado querendo lateralizar. Lembra que quando eu tenho mercado sobe, desce, sobe, aqui eu faço isso com 3 barras, eu tenho uma barra de alta, vou até fazer cheque, eu tenho uma barra de baixa, tá? E tem outra barra de alta. Na verdade, eu tenho um mercado lateralizado, e essa última barra de alta pode ser uma armadilha para fazer que vai romper, prende os touros aqui para estopar. Então, faz que vai romper, prende os touros aqui para estopar os touros, tá? Entre as barras 10 e 15, ó, entre as barras 10 e 15, havia várias barras com fortes corpos de baixa. Isso era um sinal de pressão de venda. Então, entre a barra 10 e a barra 15, a gente começa a ter várias barras, ó, com corpos de baixa, tá? Com corpos, vamos dizer assim, careca praticamente, com pouca sombra, tá? Isso é forte sinal de pressão vendedora, né? Então, a pressão acumulativa que acabou levando a uma liquidação. Então, uma pressão acumulativa de venda, que acabou levando uma liquidação. Repara que nessa região eu já começo a ter candles de venda forte, candles de alta pequeno. Candles de venda forte, aqui no caso eu tive um candle de alta forte, mas candles pequenos, candle de venda forte, candle de venda forte. Olha como a força do mercado muda. Candle de venda forte, candle de venda forte, candle de venda forte. Então você pela formação do candle, você consegue entender a alternância de força do mercado. Então eu tenho barras de alta forte e barras de baixa fraca, barras de alta forte e barra de baixa fraca. Aqui já me mostra uma força de venda na barra anterior à barra 11. Aí você vê que as barras de alta já começam a ficar fracas. Tem uma tentativa de barra forte que não dá continuidade, tem uma tentativa de barra forte que não dá continuidade. Repara que aqui eu tenho continuidades de barra, Aqui eu já não tenho continuidade, aqui eu já não tenho continuidade, aqui eu já não tenho continuidade. Então aqui a gente faz o que Ana Pura e muitos traders falam que é o sorte, que é o enfraquecimento da tendência ou deriva, tá? Que é o que eu expliquei para vocês. Então é muito importante a gente começar a observar essas coisas no gráfico, tá, pessoal? A gente vai enxergar muitas operações com isso. Triângulo, cunha, deriva. Então eu tenho até uma cunha aqui, ó. Tá? Tem até uma cunha, que a tentativa de romper a cunha falha, a gente pode ter um movimento de correção. Só essa semana, nos últimos 5 dias, a gente operou 4 cunhas no mercado brasileiro, testando máximas anteriores, e deram trades de 1.000 pontos. Tá? Então, o pessoal do grupo de estudo todo, a maioria viu, enxergou, e alguns conseguiram pegar a operação, porque ainda estão aprendendo, mas já estão enxergando. Isso está bem interessante, tá, pessoal? Então, vamos parar por aqui hoje. Tá? Quase meia hora de vídeo aí, descansar minha voz um pouquinho para dar aula amanhã, tá? E amanhã a gente vai falar de outros tipos de barra, né? Que nós já estamos terminando, né? Outros tipos de barras no geral, barras de tendência, barras fortes, padrões de reversão, tá? Algumas coisas a mais que a gente precisa falar para finalizar esse conteúdo técnico, tá? E depois a gente volta para os gráficos de novo, tá? Essa aqui é a tela da aula de amanhã, tá? Já estou pronto aí para amanhã. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Bons estudos para vocês, tá? Deixar meu abraço a todos aqui, muito obrigado. Compartilhe com os amigos, curtam o vídeo, tá? Muito importante aí, vejo que vocês estão compartilhando, o canal tá ganhando relevância, bastante gente chegando nova no canal. Agradeço a todos aí a participação. Não esqueça de deixar o like aí que vai ajudar bastante. Tá ok, galera? Valeu, até mais.